ramos novamente sejam recuperados. Então, os ramos ortotrópicos brotam, dão origem a outra planta e aí esse cafeeiro está recuperado. Então, para que isso não aconteça, para que a planta não perca esses ramos plagiotrópicos, o manejo de lavoura densada, principalmente com poda, ele é necessário. Porque senão o produtor ele vai ter um prejuízo sério mesmo. Em relação então aos ramos do cafeeiro e as gemas seriadas então, presentes no ramo ortotrópico, elas dão origem a novos ramos ortotrópicos. Só que a gema seriada, presente no ramo plagiotrópico, ela dá origem às flores, né? A florada do cafeeiro, na verdade, ela é a fase mais crítica e mais difícil de ser entendida. Então, o que tudo indica é que para que ocorra a indução dessa flor, ou seja, a flor ela nada mais é do que uma folha modificada. Só que para que ocorra a florada, ou seja, a indução da gema vegetativa, folha, em flor, algumas condições climáticas, elas têm que ser levadas em consideração. Então, geralmente, essa indução floral, ela ocorre entre os meses de março e abril, desde que as condições climáticas favoreçam. Então, quais seriam essas condições climáticas? Diminuição do fotoperíodo, que seriam o número de horas de luz durante um dia, que começa a diminuir a partir de março. A temperatura, que a partir deste mês começa a diminuir. E a pluviosidade. As chuvas, geralmente, no mês de abril, elas diminuem significativamente. Então, essas três condições favorecem a florada. Só que nós não podemos esquecer que o café é uma planta que ele está o ano inteirinho sofrendo a interferência dessas condições. Então, muitas vezes, essa florada é favorável, muitas vezes nós temos complicação com floradas, né? E outra característica que nós temos aqui em termos de flor é que o café é uma planta gregária. Então, vamos entender o que significa isso. Floração gregária é aquela onde a planta floresce de uma vez só na mesma região. Então, por exemplo, aqui no sul de Minas, geralmente municípios como Zambinho, Alfenas, Três Corações, Três Pontas, Boa Esperança, numa mesma época, esse café vai estar florescendo ao mesmo tempo. Isso significa floração gregária. E aqui na nossa região, nós temos exatamente essas condições climáticas para que a indução floral seja realizada entre os meses de março e abril. A partir da indução, que é a transformação da gema vegetativa em floral, a partir deste momento, a gema ela entra num período de dormência para depois voltar a crescer novamente. Então, nós podemos ver outra característica aqui. Numa mesma planta, flores em início de desenvolvimento do botão floral, originária aqui da gema seriada, né? E aqui nós já temos flores na fase aqui de desenvolvimento, que nós chamamos de fase de cotonete ou dente de cachorro. Nessa fase aqui, a flor está quase pronta a se abrir. Nessa época do ano, que nós estamos num período seco, essas flores aqui mais desenvolvidas, elas não têm muita vantagem. Porque elas, ao abrirem, por volta das 5 às 9 da manhã, já ocorre a fecundação, a autofecundação, mesmo antes da abertura floral ou da antese. Então, a partir daqui, nessa fase aqui, se a abertura floral ocorrer por esses dias, praticamente nós não vamos ter umidade para que essa flor desenvolva e não vamos ter condições climáticas. Por quê? Porque a temperatura está baixa e a disponibilidade de água no solo e no ar baixa também. Então, não tem muita vantagem essa florada se abrir essa época do ano. Então, outra característica também do café é essa diferença aqui de desenvolvimento de flores. Então, o café aqui no sul de Minas, ele varia de 3 a 5 floradas, depende bastante da cultivar. Nós temos cultivar aí como Mundo Novo, Bourbon, por volta de 3 floradas e uma Catuai, por exemplo, por volta de 5 floradas durante um ano, desde que as condições climáticas sejam ideais. Então, quanto maior a desuniformidade desse desenvolvimento aqui de flores, maior vai ser a desuniformidade de maturação. Tá, qual que vai ser a consequência disso? Então, nós vamos ter frutos mais desuniformes numa mesma planta. Ou seja, muitas vezes nós vamos ter frutos na fase cereja, verde, passa,
seco, fruto ainda pequeno na fase de verde. Isso dificulta demais o processo de qualidade de café. Por quê?